Vivendo Buda, Vivendo Cristo. Livro de Thich Nhat Hanh. Prefácio. Por duas vezes neste livro, Thich Nhat Hanh nos apresenta uma poderosa imagem da lenda cristã. Em meados do inverno, São Francisco brada a uma amendoeira: "Fale comigo sobre Deus." E a amendoeira repentinamente floresce. Ela se torna viva. A única maneira de presenciarmos Deus é através da vida. Com delicado instinto, Thich Nhat Hanh remonta às origens da vida. Ele reconhece que isso é o que a tradição bíblica chama de Espírito Santo. Afinal de contas, a palavra Espírito significa alento e respirar significa viver. O Espírito Santo é o alento da vida divina. Essa ideia evoca a história bíblica da criação. No início, o Espírito de Deus, sempre feminino na Bíblia, paira como um pássaro-mãe sobre o caos inerte, incubando e produzindo vida em todas as formas e graus. Porque o Espírito do Senhor enche o universo e dá consistência a todas as coisas. Sabedoria, capítulo 1, versículo 7. No final desse mito da criação, vemos Deus, numa comovente imagem, respirar a vida nas narinas da figura humana ainda inerte, formada a partir da terra à imagem de Deus. E assim nós, seres humanos, passamos a viver. A partir da perspectiva bíblica, nunca houve um ser humano que não estivesse vivo com o alento vital de Deus. Nós, cristãos, não temos o monopólio do Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Não é de causar surpresa, portanto, que um budista que não tenha medo da dor que estar verdadeiramente vivo acarreta, a dor do nascimento, a dor do crescimento, reconheça o Espírito Santo como a fonte suprema de toda a vida. O Espírito sopra onde quer. João, capítulo 3, versículo 8. E não admira que os cristãos ativos reconheçam em qualquer lugar seus irmãos no Espírito Santo. Nhat Hanh é meu irmão, escreveu Thomas Merton. Somos ambos monges e vivemos a vida monástica durante aproximadamente o mesmo número de anos. Somos ambos poetas e existencialistas. Tenho muito mais coisas em comum com Nhat Hanh do que com muitos americanos. Estas palavras foram escritas quando os dois pacifistas confrontaram juntos a catástrofe da Guerra do Vietnã. Foi nessa época que tive o privilégio de conhecer Thich Nhat Hanh, conhecido pelos amigos e alunos como Thai, palavra vietnamita que significa mestre, e reconheci nele um irmão no espírito. Senti enorme alegria ao encontrar na primeira página deste livro uma referência a Thai compartilhando a Eucaristia com Dan Berrigan. Certa ocasião, isso aconteceu no pequeno quarto que eu ocupava como aluno na Columbia University. Um dos textos sagrados lidos naquela noite foi o Sutra do Coração, a mais importante escritura Zen, que Thai recitou em vietnamita. Era o dia 4 de abril de 1968. Eu jamais poderia esquecer aquela data. A seguir, fomos ouvir uma palestra apresentada por Hans Küng, mas o evento foi interrompido pela terrível notícia de que o Dr. Martin Luther King Jr. fora assassinado. O ritual que celebráramos mais cedo naquela mesma noite fora novamente encenado na história. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Jesus fizera isso há 2000 anos. Martin não fizera hoje. E Thai, ao arriscar a própria vida para manifestar-se intransigentemente a favor da paz no Vietnã, permitia-se caminhar na mesma direção.
Nhat Hanh é um homem livre que agiu como um homem livre a favor de seus irmãos, movido pela dinâmica espiritual de uma tradição de compaixão religiosa, escreveu Thomas Merton. Não podemos deixá-lo retornar a Saigon para ser destruído enquanto ficamos sentados aqui, acalentando o caloroso humanitarismo das boas intenções e sentimentos meritórios. No final, Thai foi poupado. Impossibilitado de voltar ao Vietnã, ele tem vivido no exílio a partir de então. As origens de Vivendo Buda, Vivendo Cristo remontam à época em que, à vista da morte, os corações humanos eram mais vivos. É mais seguro nos aproximarmos de Deus através do Espírito Santo do que da teologia, escreve Thai. E, no entanto, ele é um teólogo na acepção mais profunda do termo. Ele fala de Deus a partir da sua experiência pessoal de vida. E fala com entusiasmo, com a voz do Espírito Divino no coração. Se ouvirmos com atenção, escutaremos verdades tradicionais expressas de uma maneira nova e admirável. E podemos até nos surpreender com a capacidade de Thai de captar os pontos essenciais. Os leitores cristãos sofreriam uma grande perda se menosprezassem essa voz de insight e compaixão e insistissem em procurar o requinte acadêmico e a precisão teológica. Discutir Deus não é a melhor maneira de usar nossa energia, escreve Thich Nhat Hanh. Se tocarmos o Espírito Santo, estaremos entrando em contato com Deus não como um conceito, e sim como uma realidade viva. De um modo delicado, porém firme, esse monge nos leva repetidamente da teoria à prática. Ele tem um profundo respeito pelos conceitos, porém os considera um meio e não um fim. A tradição Zen desenvolveu uma terminologia rica e repleta de nuances, mas sua ênfase na prática torna pouco provável que alguém fique preso às suas noções. Thai insiste em afirmar que a realidade está livre de todas as noções. É nosso dever transcender as palavras e os conceitos para sermos capazes de encontrar a realidade. Ele prossegue. Quando vemos alguém transbordando de amor e compreensão, alguém que está intensamente consciente do que está acontecendo, sabemos que essa pessoa está muito próxima do Buda e de Jesus Cristo. Como você se sentiria se encontrasse uma pessoa assim, cheio de alegria e satisfação? É claro, à vontade. Talvez não. Tive o privilégio de conhecer homens e mulheres que estavam perto de viver o Buda e viver o Cristo, alguns mundialmente famosos, outros completamente desconhecidos. Não faz diferença. A simples presença deles nos desperta e desafia nossa displicência. Ao ler Vivendo Buda, Vivendo Cristo, senti o mesmo desafio. Não estou me referindo às poucas passagens que criticam a falta de abertura, o exclusivismo ou a discriminação sexual dos cristãos, ou melhor, dos não cristãos. Qualquer cristão que se esforce para seguir Cristo terá expresso anteriormente essas críticas e possivelmente com menos delicadeza. O desafio que senti foi pessoal. Ele não teve origem em nada do que Thai disse, e sim no silêncio dele, nas entrelinhas. Senti-me um pouco como a amendoeira interpelada por São Francisco. Comece a florescer, cristão enrijecido, gritou o místico Ângelus Silesius. A primavera se aproxima. Quando você irá florescer, se não o fizer aqui e agora? As palavras de Thich Nhat Hanh penetraram em mim como um koan zen. Fale-me do inexprimível, e não com palavras. Fale-me de Deus. Este é o desafio que Thich Nhat Hanh nos oferece. Torne-se vivo, verdadeiramente vivo. Irmão David Steindl Rast, OSB, Big Sur, Califórnia, Domingo da Santíssima Trindade, 1995. Introdução. Em Vivendo Buda, Vivendo Cristo,
Thich Nhat Hanh manifesta um profundo respeito e consideração por muitos elementos da tradição cristã, não apenas pelos ensinamentos de Jesus, mas também pelo conceito da Trindade e pelas possibilidades de experimentar o amor e a compaixão que muitos cristãos e comunidades cristãs oferecem. Por sorte de seus leitores, contudo, Thich Nhat Hanh não toma o caminho fácil da discussão ecumênica menosprezando as divergências. Ele também chama a atenção para elementos da tradição cristã que favorecem a intolerância religiosa e provocaram a inimizade entre religiões. Thich Nhat Hanh fala a partir da sua experiência pessoal. Desde a época em que os franceses que colonizaram o Vietnã se aliaram ao trabalho missionário cristão até a crise de 1963, quando o presidente Diem aprovou uma lei proibindo seu povo de celebrar o feriado nacional budista, muitos vietnamitas compreensivelmente associaram o cristianismo às tentativas estrangeiras de estabelecer domínio político e cultural. Com sua objetividade característica, Thich Nhat Hanh vai direto ao âmago da questão. Após examinar as semelhanças entre a teologia da Trindade e o conceito budista da interexistência, ele discorda do homem considerado por milhões de pessoas como expoente máximo da tradição cristã, o Papa João Paulo II. Em seu recente livro, Crossing the Threshold of Hope, João Paulo II afirma que Cristo é absolutamente original e absolutamente único. Se ele fosse apenas um sábio como Sócrates, se ele fosse um profeta como Maomé, se ele fosse iluminado como Buda, sem dúvida ele não seria o que ele é. Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Ao citar essa passagem, Thich Nhat Hanh faz o seguinte comentário: essa declaração não parece refletir o profundo mistério da unicidade da Trindade. Ela também não reflete o fato de que Cristo também é o Filho do Homem. Todos os cristãos, quando rezam a Deus, se dirigem a Ele como Pai. É claro que Cristo é único, mas quem não é? Sócrates, Maomé, o Buda, você e eu somos únicos. A ideia por trás da afirmação, contudo, é a noção de que o cristianismo oferece o único caminho para a salvação e de que todas as outras tradições religiosas não servem para nada. Esta atitude exclui o diálogo e fomenta a intolerância e a discriminação religiosa. Ela certamente não é útil. Por eu estar envolvida no estudo do cristianismo e também participar das práticas cristãs, sinto que concordo com Thich Nhat Hanh, não apenas nessa questão, como também em praticamente todos os pontos importantes de Vivendo Buda, Vivendo Cristo. No entanto, minha identificação com os pontos de vista dele não decorre de uma imersão na tradição budista. Pelo contrário, deriva da exploração da história do início do cristianismo. Quando eu era uma aluna de pós-graduação, fiquei surpresa ao ouvir falar de uma descoberta que até hoje transforma nossa interpretação do cristianismo e do seu misterioso fundador. Em 1947, quando um aldeão beduíno chamado Mohammed Ali cavava em busca de fertilizante de visco debaixo de um rochedo perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, atingiu algo debaixo da terra. Momentos depois, ele desenterrou um jarro de cerâmica lacrado, com cerca de 1,80 m de altura, dentro do qual havia 13 códices antiquíssimos, encadernados com couro de gazela gravado a ferro quente. A coleção incluía um número impressionante de antigos evangelhos cristãos e outros escritos, inclusive diálogos, conversas e visões atribuídas a Jesus e seus discípulos. Um deles era o Evangelho de Tomé, o qual Helmut Köster, professor de Novo Testamento da Harvard University,
data como sendo do ano 50 depois de Cristo, aproximadamente 20 anos antes de qualquer um dos evangelhos do Novo Testamento ter sido escrito. Além deste, foram encontrados o Evangelho de Filipe, o Diálogo do Salvador, o Livro Secreto de João e o Apocalipse de Paulo, num total de cerca de 52 textos. Os livros aparentemente foram salvos da biblioteca do mais antigo mosteiro cristão no Egito, depois que o arcebispo de Alexandria ordenou aos monges que destruíssem todos os livros que ele considerava hereges, ou seja, fontes cristãs não sancionadas pelas autoridades clericais. Ao percorrer o caminho entre esses textos cristãos gnósticos e o trabalho de Thich Nhat Hanh, sinto que estou em território familiar. Durante o período de formação do movimento cristão, 50 a 150 depois de Cristo, muitos cristãos falavam a partir de uma perspectiva semelhante à dele, percebendo Jesus como alguém através de quem o divino se manifestava e através de cujo exemplo e ensinamento eles podiam esperar alcançar uma iluminação semelhante. Mas a maioria dos líderes da igreja cristã rejeitou esse ensinamento, não apenas por ele encerrar uma blasfêmia ao convidar cada discípulo a se identificar com o próprio Cristo, mas também por conter preceitos que poderiam confundir ou abalar muitos membros da igreja. Ao investigar essas fontes, há muito ocultas, descobrimos que o movimento cristão primitivo continha uma diversidade de pontos de vista e de práticas infinitamente maior do que a maioria dos cristãos mais tarde reconheceram ou até imaginaram. É preciso apenas escutar as palavras do Evangelho de Tomé para perceber como ele se harmoniza com a tradição budista. Jesus disse: se aqueles que os orientam lhes disserem, olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu chegarão lá primeiro. Se eles disserem, ele está no mar, então os peixes chegarão lá primeiro. Na verdade, o reino está dentro de vocês e está fora de vocês. Quando vierem a se conhecer, vocês se tornarão conhecidos e compreenderão que são vocês os filhos do Pai vivo. Mas se vocês não se conhecerem, então viverão na pobreza e serão a pobreza. Segundo o Evangelho de Tomé, o Jesus vivo oferece de fato o acesso a Deus, mas em vez de afirmar ser o único filho gerado por Deus, como afirmará mais tarde o Evangelho de João no Novo Testamento, ele revela que são vocês os filhos de Deus. Este Evangelho é atribuído a Tomé, o gêmeo. O nome Tomé, na literatura hebraica, significa gêmeo. Teria Jesus, então, um irmão gêmeo? Em vez disso, sugiro que a atribuição, pretendendo ser simbólica, leva o leitor a descobrir que ele ou ela é, com efeito, num nível profundo, gêmeo de Jesus e também filho de Deus. No final do Evangelho, Jesus dirige-se diretamente a Tomé. Aquele que beber da minha boca se tornará como eu sou, e eu me tornarei essa pessoa, e os mistérios lhe serão revelados. De acordo com o livro de Tomás, o antagonista, outro texto pertencente à mesma descoberta, Jesus dirige as seguintes palavras a Tomé, ou seja, ao leitor. Como tem sido dito que você é meu irmão gêmeo e meu verdadeiro companheiro, não é adequado que você não se conheça. Assim, enquanto me acompanha, embora não o compreenda, você já passou a conhecer e será chamado aquele que conhece a si mesmo. Pois aquele que não conhece a si mesmo, nada conhece, mas aquele que conhece a si mesmo já compreendeu a profundidade de todas as coisas. Enquanto os evangelhos do Novo Testamento se referem a Jesus como a única porta para a salvação, o único caminho, eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. João, capítulo 14, versículo 6. Outro desses textos, a doutrinação de Silvano, expressa-se de uma maneira muito diferente. Bata sobre si mesmo como a uma porta, e caminhe sobre si mesmo como num caminho reto,
Porque se você andar nesse caminho, não poderá se perder, e quando bater nessa porta, o que você abre por si mesmo se abrirá. Esses antigos evangelhos tendem a apontar para além da fé, mostrando um caminho solitário de busca de conhecimento ou gnosis. O Evangelho de Tomé reconhece que essa exploração é ao mesmo tempo frustrante, perturbadora e surpreendente. Que aquele que procura não pare de procurar enquanto não encontrar. Quando ele encontrar, ficará perturbado. Quando ficar perturbado, ficará assombrado e virá a transcender todas as coisas. Este evangelho adverte também que o que está em perigo é o bem-estar mais profundo da pessoa ou a destruição da pessoa. Jesus disse: se você manifestar o que está dentro de você, o que manifestar o salvará. Se não manifestar o que está dentro de você, o que não manifestar o destruirá. Embora os líderes da igreja também acusassem os cristãos gnósticos de elitismo espiritual e solipsismo, as fontes descobriram que o Nag Hammadi, à semelhança das fontes budistas, orientam o discípulo para o amor e a compaixão pelos seus semelhantes. Segundo o Evangelho de Tomé, Jesus diz: ame seu irmão como a menina de seus olhos. O Evangelho gnóstico da verdade exorta quem o ouve a falar sobre a verdade com aqueles que a procuram e sobre o conhecimento com aqueles que cometeram um pecado em seu erro, a afirmar o passo daqueles que tropeçaram, a dar descanso àqueles que estão fatigados, erguer aqueles que querem se levantar e despertar aqueles que dormem. Enquanto lia Vivendo Buda, Vivendo Cristo, eu me perguntava: será que Thich Nhat Hanh conhecia o Evangelho de Tomé e outras fontes gnósticas? Ou terá ele escolhido a expressão Cristo vivo, termo mais característico dos textos gnósticos do que do Novo Testamento, por uma espécie de intuição espiritual? Seja qual for o caso, aqueles que estão mais familiarizados, como eu, com a tradição budista e especialmente os que possuem mais experiência em meditação e contemplação, certamente observarão nessas antigas fontes cristãs muito mais semelhanças do que posso mencionar aqui. O estudo comparativo do budismo e do cristianismo primitivo, gnóstico, mal começou. A publicação de Vivendo Buda, Vivendo Cristo apresenta um momento oportuno para aprofundarmos nosso entendimento. Elaine Pagels, Princeton, Nova Jersey, 23 de junho de 1995.